transmissão e vamos trabalhar. Olha só, aqui embaixo eu deixei 3 links. O primeiro link é do meu canal no Telegram, onde eu coloquei a apostila. Por que eu coloquei a apostila no canal do Telegram e não coloquei simplesmente um link para você baixar a apostila dessa maratona, desse dia de resolução de questões e revisão na parte de legislação educacional? Porque você, tendo o aplicativo do Telegram no seu celular e entrando no grupo, eu coloquei o link dentro do meu grupo no Telegram. Eu posso fornecer com periodicidade vários outros materiais que vão te ajudar, não só no seu concurso eminente. Você certamente vai fazer o concurso para o seletivo de Ilhabela, para o temporário do Distrito Federal, mas também vai fazer o concurso prefetivo, vai fazer o concurso para a UniDF. Então, com esse canal do Telegram, eu estou colocando alguns materiais, algumas dicas, alguns vídeos, algumas apostilas, alguns e-books, que você vai poder dispor deles gratuitamente. Então, fazendo desta forma, você adere ao canal no Telegram e está recebendo com periodicidade novos materiais que vão lhe ajudar na sua jornada. Por isso, a apostila de hoje está no canal do Telegram, o link está aqui embaixo, tá bom? Segunda consideração importante é que nós vamos ter um trabalho longo. Se vocês olharem aí, são mais de 10 páginas de questões. Algumas são questões de provas anteriores, outras são questões simuladas. Então, essa maratona vai ser longa. A expectativa seria aí talvez dar uma pausa para o horário de almoço, mas possivelmente eu não vou fazer isso, porque eu sou movido a café e eu estou com a garrafa de café cheinha aqui. E sou movido a Ritalina, eu estou com a minha cartela de Ritalina aqui, né, completa. Então talvez eu não pare nem para o almoço, eu vá seguindo direto. Se você quiser almoçar, senta aí à frente do seu computador, podemos almoçar aí, fica à vontade para almoçar, e a gente vai trabalhando, estudando juntos, e vamos até terminar, vamos fazer o máximo possível para terminar estas 10 páginas com a resolução de questões de provas anteriores e simulados. Perfeito? Então, considerações iniciais feitas, não deixem de vir aqui embaixo na descrição do vídeo. O primeiro link é o link do canal no Telegram, onde você vai pegar a apostila da aula de hoje. Muito bem, essa maratona tem um propósito: deixar você afiado para o teu concurso. Todo mundo que está assistindo essa aula, essa maratona, tem um propósito, que é ser classificado em um concurso público na área de educação. Então, considerações iniciais. Quem sou eu? Quem é o professor Murabi? Para quem está aqui embarcando pela primeira vez, para quem está tendo contato comigo pela primeira vez, eu sou pedagogo formado pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro desde o ano 2000, isso mesmo. Eu tenho, por ocasião dessa maratona, 21 anos formado como pedagogo pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, antiga UEG, Universidade do Estado da Guanabara, quando o Rio de Janeiro era a capital da República. Sou professor dos grandes cursinhos preparatórios para concurso público no eixo Rio, São Paulo e Brasília, principalmente eixo Rio-Brasília. Sou palestrante na área de educação, temas tradicionais e temas modernos na área de educação. Faço palestras para sindicatos de educação, para secretarias de educação dos municípios e dos estados. Sou também oficial pedagogo da Marinha do Brasil, isso é, oficial da área de pedagogia. Isso mesmo, nós temos pedagogo nas Forças Armadas, nas 3 forças, Marinha, Exército e Força Aérea. Nós temos pedagogos nas agências reguladoras, nos tribunais e em todos os órgãos públicos. Então, você que tem faculdade de pedagogia e geralmente direciona a sua preparação para concursos somente para sala de aula em secretarias de educação, passe a considerar a possibilidade de também estudar para fazer a prova para pedagogo das Forças Armadas ou de agências reguladoras ou outros órgãos da administração pública. Todos eles precisam desse profissional, todos eles têm cursos de formação e aperfeiçoamento que precisam do profissional pedagogo para dirigi-los e coordená-los. Então, também sou pedagogo da Marinha do Brasil e sou autor de vários livros, alguns publicados inclusive por editoras internacionais. A exemplo do livro Entendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, a exemplo do livro Entendendo o Estatuto da Criança e do Adolescente, também publicado por uma editora internacional, a exemplo do livro Base de Noções de Direito Administrativo, intitulado Descomplicando, dos artigos 37 a 41 da Constituição Federal, livros inclusive que você encontra em vários dos meus canais, alguns em versão gratuita, outros ainda em versão paga. Também sou autor de livros na área de Estatuto dos Servidores,
como o Estatuto dos Servidores de São Paulo e do Rio de Janeiro, ou o Estatuto da Polícia Civil do Rio de Janeiro, e vários outros livros, várias outras obras na área de educação. E qual tem sido a atividade que eu tenho desempenhado com mais frequência nos últimos anos? A atividade de membro de banca examinadora de concurso público. Toda essa expertise que você acabou de ver me proporcionou ser convidado por inúmeras bancas no país inteiro para compô-las, para fazer provas, para poder analisar recursos a questões, mas principalmente para fazer questões de prova de concurso público. Então, em várias bancas eu estou presente. Por isso que, nos últimos anos, você não me vê com frequência em sala de aula, muitas vezes preparando candidatos para um concurso público, porque, eventualmente, eu estou naquela banca, e quando você está na banca, você não pode dar aula. Então, isso me fez me afastar sensivelmente do circuito de sala de aula, ou mesmo de aulas online por um tempo, porque eu estava presente na maioria das bancas examinadoras. E é essa expertise, é esse olhar do examinador que eu venho trazer para você hoje. Mas é um olhar muito peculiar. Por que eu chamo de um olhar muito peculiar? Porque nós vamos trabalhar aqui apenas uma parte do barema hoje. Apenas uma parte do barema. Que é a parte que quase ninguém trabalha. Para falar a verdade, é a parte que eu não vejo ninguém trabalhar em videoaulas, maratonas, jornadas, enfim, não vejo. O que é um barema? Só para você entender. O barema é como se fosse um esquadro. É como se fosse uma métrica no qual nós utilizamos esse barema, esse esquadro, para poder graduar a dificuldade, o grau de dificuldade das questões. Uma banca examinadora, quando pede para você fazer, digamos, 10 questões sobre determinado tema para uma prova, ela te dá um barema. Ela coloca para você que você deve fazer 60%, digamos, de questões fáceis, 60%. Vamos botar aqui de 10 questões, 6 fáceis, 2 médias e 2 difíceis. Então você tem um barema de 60% fácil, 20% média, 20% difíceis. 20% difíceis. Aquelas questões 60% fáceis, o candidato que estuda sozinho ou só assistindo videoaula gratuita no YouTube, porque nós temos muitas e algumas muito boas até, eles acertam. Eles não precisam investir nada para poder acertar essas 60% do barema que são fáceis, a não ser tempo e esforço. As outras 20% médias já demandam de um trabalho mais direcionado. Implica sim, se você quiser acertar as questões médias, em você fazer um cursinho presencial ou à distância, de forma que você vai otimizar o seu tempo. Hoje, quando você compra um cursinho, na verdade você não está comprando conteúdo, porque o conteúdo praticamente está disponível na internet gratuitamente. Você está comprando tempo. Tempo e organização. Isso mesmo, tempo e organização de estudo. O que é necessário para que você consiga dar um salto a mais e conseguir acertar as questões médias do barema, aqueles 20% médias. Já demandam, em geral, regra geral, de um trabalho mais aprimorado, da assinatura de um videocurso ou de um curso presencial. E aquelas 20% difíceis, além de você demandar do material gratuito que você encontra na internet, além de você ter um cursinho preparatório para concurso público, seja online ou presencial, aquelas 20% do barema, que são aqui a maioria dos candidatos erram, por serem muito difíceis, essa depende para você acertar. Hoje em dia, nem sempre foi assim, mas na dinâmica de hoje, de um trabalho mais customizado, de um trabalho mais personalizado, como por exemplo uma mentoria ou um acompanhamento diário de estudos por parte de um profissional especializado. É ele que vai te mostrar exatamente isso que está aqui, nessa imagem. Os chamados pontos cegos, aquilo que você vê com frequência, às vezes tem contato com aquele tema ou com aquela matéria há anos, você vê, mas você não enxerga. Está ali diante dos seus olhos, mas a ficha não cai. Você é capaz de ler um artigo da lei, talvez durante anos, às vezes trabalhar com aquela matéria e nunca perceber aquele detalhe contido no texto da lei que estava diante dos teus olhos. Esses 20% difíceis, do barema difíceis, que são praticamente impossíveis para a maioria dos candidatos, é o que nós vamos trabalhar hoje. Então, deixando claro que dessa apostila que vocês estão vendo aí abaixo, com 10 páginas de questão,
questões, você vai errar o equivalente a 8 páginas. Por quê? Porque ela se baseia toda no barema dos 20%. São todas questões difíceis. Todas não. Eu coloquei uma ou outra média ali no meio do caminho. Mas, via de regra, 90% são questões difíceis. São questões que ficam no ponto cego. Como se fosse aí a ilustração do carro, eu coloco a ilustração do carro porque quem dirige, todo mundo que dirige sabe o que é um ponto cego. É aquele ponto que, por exemplo, aqui a gente está aqui em vermelho, são os pontos cegos. São pontos que o motociclista tem que evitar porque o motorista não vê o que está nessa faixa vermelha aqui. Ele vai ver o que está em branco. Então, é aquele ponto da matéria que você está ali do teu lado, mas você não enxerga. Se ninguém te mostrar, se ninguém te avisar, você não vai conseguir ter sucesso naquele ponto. Então, nós vamos trabalhar somente questões difíceis hoje. Uma ou outra fácil no meio do caminho, só para dar um refresco na sua cabeça. Então, não se sinta desconfortável demais, porque desconfortável você vai ficar por estar errando. Cada erro, na verdade, é um ponto na prova. Por quê? Porque o ponto cego que você não enxergou aqui, aquilo que você não foi capaz de ver e errou, é algo que na prova você jamais irá errar. Então a gente vai errar muito hoje aqui, ao longo dessas horas, vamos passar o dia aqui hoje, ao longo destas horas, você vai errar muito. Eu prometo a você, você vai errar quase tudo. É isso mesmo, porque eu estarei trabalhando com vocês questões de provas anteriores e questões adaptadas de provas anteriores, onde a margem de erro foi quase que absoluta. Isso é, pontos onde a maioria dos candidatos erraram. E é aí que é a diferença do meu trabalho como membro examinador de bancas de prova para concurso público. Não é mostrar para você, ou não é propor para você uma questão que todo mundo acerta, dando a você uma falsa impressão de que sabe muito. É trabalhar nos pontos onde eu sei que você vai escorregar. É mostrar as cascas de banana no caminho, para que você não precise cair, para que você não pise em nenhuma delas. Então, deixando claro que por mais que você se esforce, por mais que você tente, hoje vai ser um dia de tombo, hoje vai ser um dia de queda, para que no dia da prova você esteja mais do que firme, mais do que erguido. E aquela questão que vai fazer a diferença, porque os 60% fáceis do barema, quem estudou pelo YouTube vai acertar. Aqueles 20% de quem estudou num vídeo curso ou num curso preparatório do barema, da parte média do barema, aquela galera do cursinho ou do vídeo curso vão acertar. Mas esses 20% do barema difíceis, só você que fez uma mentoria, só você que fez um trabalho customizado com um profissional, olho no olho, só você que investiu mais ainda, que tem mais expertise, ou você que participou dessa maratona, porque realmente vai ser uma maratona hoje, vai ter condições de acertar. Então vamos trabalhar isso aí, os pontos cegos. Bem, eu dei esse tempo, fiz essa introdução justamente para dar a você as condições necessárias de baixar a apostila lá no Telegram e, se for o caso, fazer a impressão. Se você vai assistir essa live depois, ela vai ficar gravada, vai ficar disponível. Não comece a ver a correção das questões sem antes imprimir o material e até tentar resolvê-lo antes. E depois vir aqui para a correção. Se você não conseguiu fazer isso, por algum motivo, está aqui agora comigo, não conseguiu baixar o material, fica tranquilo, relaxa, pega uma folha de papel, pega um caderno de notas e uma caneta. Vamos fazer juntos as questões. Vamos ler juntos, vamos fazer juntos e você vai formulando as suas opiniões com relação ao gabarito em tempo real, aqui comigo, exatamente em tempo real comigo, e neste momento a gente vai juntos avançar, perfeito? E aí depois você baixa a apostila, refaz, faz suas notas, usa marcadores de texto nos pontos chaves das questões e revisa, tá? Mas não se preocupa, não fica ansioso. Papelzinho na mão, caderno de nota, lápis, caneta, isso é o suficiente para termos um dia tranquilo e podermos avançar. Nossa apostila começa com a Lei 8.069 do ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente, livro, inclusive, no qual eu tenho uma publicação, eu tenho uma obra, o Estatuto da Criança e do Adolescente comentado, publicado por uma editora internacional.
temos aqui do lado a nossa questão de número 1. Vamos resolvê-las juntos a partir de agora. Caderno e caneta à mão. Se você tem o material impresso, ótimo, pode ir já fazendo as notas no material impresso. Se você não tem, não se estressa. E se você vai ver essa live depois, imprima primeiro, tenta resolver primeiro para depois voltar para cá. Então vamos lá, primeira questão, vamos juntos. De conformidade com a Lei 8.069, tá ali 8.060, erro meu de digitação, tá bom? É 8.069. De 1990, julgue os itens que se seguem e marque a alternativa correta. Veja lá, item 1. De acordo com a Lei 8.060, é 8.069, já sabemos, já falei que foi um erro de digitação. O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção à criança e ao adolescente. Esse primeiro item, vamos julgar os itens e depois vamos para as alternativas A, B, C, D e E. Vamos analisar cada item e ver se esse item é verdadeiro ou falso. A Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral, sobre a proteção à criança e ao adolescente, perdão. O que vocês acham? Verdadeiro ou falso? Vamos participar, pessoal. Vamos dizer aí com relação a esse primeiro item. Verdadeiro ou falso? A Lei 8.069, entenda como Lei 8.069, tá? Foi um errinho de digitação meu ali. Impressionante, a gente lê 10 mil vezes e só na hora do ao vivo que a gente vê que está errado. Né? O Estatuto da Criança e do Adolescente dispõe sobre a proteção à criança e ao adolescente. Item verdadeiro ou falso? Vamos lá comigo. Botem aí no chat, tá? Escrevam no chat, verdadeiro ou falso? Muito bem, é um item notoriamente falso. Por que é um item falso? Ah, Murabi, mas o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, não dispõe sobre a proteção à criança e ao adolescente? Não. Ele dispõe sobre a proteção integral à criança e ao adolescente. Ah, faltou só a palavra integral. Não faltou só a palavra integral. Entenda, faltou a condição. Presta atenção. Faltou a condição que delineia esta proteção. Não basta proteger a criança e o adolescente. É preciso proteger a criança e o adolescente de tudo e de todos, porque eles são seres em formação. Por isso, ficar ressaltada a natureza da proteção no próprio dispositivo, do próprio artigo. A gente está falando aqui do artigo 1º do próprio Estatuto da Criança e do Adolescente. Não basta que eu proteja a criança ou o adolescente, essa proteção tem que ser integral. A supressão da palavra integral é a supressão da condição. Condição sem a qual a proteção não tem forma. Então, retirar o integral do artigo 1º implica erro em prova. Por isso, o primeiro item está errado. No segundo item, considera-se criança para efeitos da Lei 8.069 de 90, a pessoa até 12 anos de idade incompletos. Muito bom. É isso aí. E adolescente, aquela entre 13 e 18 anos de idade. Muito bem, essa é a definição de criança e de adolescente, segundo o artigo 2º, estamos aí na seara agora do artigo 2º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos ver aí. Então, primeiro item, só ressaltando, o primeiro item é falso, porque faltou a condição que delineia a natureza da proteção. Faltou a palavra integral, mas não é só porque faltou uma palavra, faltou a condição, porque essa palavra representa a condição que expressa a natureza da proteção. É preciso proteger a criança de tudo e de todos. Por isso, a supressão do integral implica erro em prova. No 2, considera-se criança para efeitos da Lei 8.069, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente aquela entre 13 e 18 anos de idade. O item 2 está falso, de acordo com o artigo 2º do próprio Estatuto. Por quê? Porque adolescente é aquela entre 12 e 18 anos de idade, e não 13. Não é 13, não são 13 anos, e sim 12. Então preste atenção, criança. Criança é a pessoa até 12 anos de idade incompletos. O que quer dizer 12 anos de idade incompletos? Se você voltar lá para a matemática do ensino fundamental, você vai estudar um conceito chamado intervalo. E aí você vai lembrar que você estudou o tal do intervalo aberto e o tal do intervalo fechado. Intervalo aberto, né? Aquela bolinha
sem preenchimento. Intervalo fechado, aquela bolinha com preenchimento no meio ou na ponta de uma linha. Então, quando a gente fala de intervalo aberto, 12 anos até 12 anos de idade incompletos é intervalo aberto. É a criança com 11 anos, 11 meses, 29 dias, 23 horas, 59 minutos, 59 segundos. Isso é, enquanto o intervalo está aberto, enquanto não der meia-noite do dia do natalício daquela criança, ela, dos 12 anos, ela continua sendo criança. Quando der meia-noite, intervalo fechado, meia-noite do dia do natalício daquela criança, do dia do aniversário daquela criança, exatamente a meia-noite do dia que ela faz aniversário de 12 anos, intervalo fechado. Fechou o intervalo, ela deixa de ser criança para efeitos desta lei, e passa a ser tratada como adolescente. Qual é a diferença de ordem prática? De ordem prática, quando a gente deixa de ser criança e passa a ser adolescente, por exemplo, dentro do conceito dessa lei. Essa lei, por exemplo, lá na frente, lá no final, o Estatuto vai trazer as medidas de proteção e as medidas socioeducativas. Quando uma criança comete um ato infracional, isso é possível de acontecer, ela vai ser submetida a uma medida de proteção. Quando um adolescente que comete o mesmo ato infracional de uma criança, ele incide nessa prática, ele será submetido a uma medida socioeducativa. As medidas de proteção são diferentes das medidas socioeducativas. Então, este é um efeito prático. Para isso, é necessário estabelecer esse conceito. Até 12 anos de idade incompletos, intervalo aberto, criança. Fechou o intervalo de 12 anos de idade completos, intervalo fechado, meia-noite do dia do aniversário, do natalício, já é considerado adolescente até 18 anos de idade. Entenda-se aí, 18 anos de idade, intervalo aberto, porque no dia que fechar o intervalo de 18 anos, à meia-noite do natalício dos 18 anos, aquele adolescente entra no mundo adulto. Muito bem, item 2 fechado. Item 2 falso. Item 3. Nos casos expressos no ECA e em outras leis, aplica-se excepcionalmente o próprio ECA às pessoas entre 18 e 21 anos. Isso está corretíssimo, isso está de acordo com o artigo 2º também. A gente teve a oportunidade de ler isso no artigo 2º, quem leu o ECA, tá? Que nos casos expressos na própria legislação, no próprio Estatuto da Criança e do Adolescente, é possível sim que uma medida socioeducativa possa ser aplicada a uma pessoa, por exemplo, entre 18 e 21 anos. Então, digamos que a gente tenha um adolescente cumprindo uma medida socioeducativa de internação. Internação em uma unidade de internação socioeducativa. Lá em São Paulo, a FEBEM, lá no Rio de Janeiro, o DEGASE, e ele ali, próximo de completar 18 anos, ele acaba dentro da própria unidade cometendo um outro ato infracional. E tem que ser colocado, por exemplo, diante de um juiz para avaliar aquela situação daquele novo ato infracional, desse menor em conflito com a lei, que ele praticou dentro da própria unidade. O juiz pode estender a medida socioeducativa dele, por exemplo, de internação, para além dos 18 anos de idade. Então ele teria mais de 18 anos de idade cumprindo uma medida socioeducativa. Então, algumas normas do ECA podem ser estendidas sim para pessoas entre 18 e 21 anos, o que não quer dizer que elas não estão sendo consideradas adultas. Elas podem ser consideradas, elas são consideradas nessa idade adulta, mas se, por exemplo, praticarem um ato infracional antes dos 18 anos, podem cumprir medida socioeducativa para além dos 18 anos de idade. E se para além dos 18 anos de idade, essa pessoa cometeu um outro ato infracional, ela já tem mais de 18, está cumprindo uma medida socioeducativa e comete outro ato infracional. Aí, se ela, ao cometer um novo ato que eu acabo de citar com mais de 18 anos, para esse novo ato, ela não será mais considerada adolescente para fins do Estatuto. Ela responde de acordo com o Código Penal. Então, o item 3 está correto. Dando continuidade, ainda temos o item 4 e o item 5. A criança e o adolescente, o item 4 tem previsão no artigo 3º do Estatuto. O item 4 diz que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. Isso é maravilhoso, tá? Sem prejuízo da proteção integral de que trata esta lei.
A lei número 8.069, assegurando-se-lhe por lei e por outros meios todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar. Gente, esse facultar, ele é sinônimo de proporcionar, tá? Ele quer dizer proporcionar. Não é que é facultativo não, por favor, tá? Ele é facultar no sentido de proporcionar. Então, sendo-lhe ofertada todas as oportunidades e facilidades a fim de lhes facultar, a fim de lhes proporcionar o desenvolvimento físico, mental, moral, religioso e social, em condições de liberdade e dignidade. Item 4, né? Vamos lá. Já tem gente escrevendo aí no chat. Muito bem, estou gostando. É isso que eu quero de vocês, gente. Vão pegando e vão se posicionando com relação aos itens, tá? Item 3, verdadeiro. Item 4, falso. Enfim, vai colocando. É isso que eu quero. Estou vendo aqui que o pessoal está se posicionando, tá? Cassi colocou verdadeiro. Tatiana, pro item 4, colocou falso. É Tatiana mesmo? É. E colocou aqui a justificativa. A Silvia, né, colocou aqui, isso é progressiva extensão, perfeito, é isso mesmo. Ivone colocou falso, acredito que para o item 4. Maria da Glória, muito bom, Maria da Glória, muito bem, tem gente que está pegando aí a maldade da coisa. O item 4 é um item falso, para quem não viu, é um item falso. O erro, ele é muito sutil, mas muito sutil mesmo. É o erro do ponto cego, tá? Aonde está? Veja ali nas três últimas linhas do item 4, onde fala de facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, religioso e social. É o religioso. O erro está no religioso. Não vai facultar o desenvolvimento religioso. Exato, não é. É o desenvolvimento espiritual. E a espiritualidade é uma coisa e a religiosidade é outra coisa. Superficialmente falando, estou usando aqui um conceito do senso comum, tá? A coisa é muito mais além do que isso. Mas enfim, se eu for discutir isso, vira uma outra aula, né? Então, utilizando uma definição muito, mas muito superficial, a religiosidade, ela é uma prática institucionalizada. A religiosidade, ela é uma prática institucionalizada. Enquanto a espiritualidade, ela transcende de uma instituição. Ela prescinde, ela dispensa uma instituição. O desenvolvimento espiritual, ele pode ocorrer independente de religiosidade. Então, o ECA visa o desenvolvimento espiritual, sem estar atrelado a nenhum tipo de instituição. E não o desenvolvimento religioso, que seria institucionalizado. Daí o erro. Não é religioso, e sim espiritual. Muito bom. E no último item, é dever da família, é dever da comunidade, é dever da sociedade em geral e é dever do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. O item 5, na verdade, está completamente verdadeiro. Muito bem. Com base nisso, a gente pode ir para as alternativas, né? Se você olhar a letra A, uma está correta, 2 estão corretas na letra B, 3 estão corretas, 4 estão corretas, todas estão corretas. Vimos que não. Se a gente volta aqui, ó, item 5 está correto e item 3 correto. Temos 2 itens corretos. Por consequência, com 2 itens corretos, nosso gabarito é letra B de bola. 2 itens estão corretos. Vamos fazer questões desse modelo, vamos fazer questões do modelo certo e errado, tá? Vamos fazer questões onde vamos julgar apenas alternativas A, B, C, D e E, sem estar julgando itens 1, 2, 3 e 4. Teremos vários modelos hoje de questões com predominância a modelos de questões de certo e errado. Então foi-se aí a nossa primeira questão da aula de hoje. Vamos para a questão de número 2. Temos 10 questões, isto mesmo, 10 questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Isso é para a gente começar o dia, isso é para a gente tomar o nosso café da manhã juntos. Café da manhã com a Hammurabi. Ele é meio indigesto, acredite.
De conformidade com o artigo 4º, parágrafo único da Lei 8.060, de novo, a gente lê o negócio 10 mil vezes e na hora de transcrever, digitar, digita errado. É 8.069, a garantia de prioridade. Ela compreende, item 1, preferência de receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. Depois ele vem falando do item 2. O item 2 vai falar ali da primazia. Primazia de atendimento nos serviços públicos e de relevância pública. O item 3 vai falar da precedência na formulação e na execução das políticas sociais públicas. E o item 4 vai mencionar a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Temos 4 itens aí. Dá uma analisada, você tem 30 segundos. 30 segundinhos, é o tempo que eu boto um café. Sugiro que vocês tenham uma garrafa de café aí do lado. Podem ir se posicionando com relação a cada um dos itens. Bom dia, Cassi. Pessoal do São Sebastião presente, legal isso. Café indigesto, é verdade, olha. Café da manhã comigo não é muito convidativo, não. Pessoal de Osasco, São Paulo, Paula Lima, bom dia, Paula. Vamos nos posicionar com relação aos itens. Temos 110 pessoas na live, olha que legal. Uma manhã de sábado, uma live que a gente anunciou em cima da hora, 110 pessoas. Pô, tô impressionado. Tô mesmo. Gente, às vezes eu vejo umas lives tão boas na internet, quando olha tem meia dúzia de pessoas assistindo, 10, 20 pessoas assistindo, e a live é maravilhosa. E às vezes eu clico e tem umas lives horrorosas, só besteira. E tem milhares de pessoas vendo aquela live. Eu não entendo o povo brasileiro. Não entendo. A questão número 2 está baseada no artigo 4º, tá? Artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos juntos. Vamos fazer tudo isso, o nosso dia fluir devagar, tá, gente? Núcleo Rural do Sobradinho ligado aqui. Quem é que está do Núcleo Rural do Sobradinho? Alice Magalhães. Bom dia, Alice. Tatiane, já fez um posicionamento aí com relação a item 1 e 2. Muito bom, Tatiane. Vera Lúcia, bom dia, Vera. Depois você volta lá no comecinho da live para pegar as considerações iniciais. Ela vai ficar disponível aqui no YouTube. Bom dia, Renata. Petrolina, Pernambuco. Nossa, tenho maior vontade de conhecer, Silvia. Me convida que eu vou. Kalina, oi Kalina, bom dia. Kalina é colega nossa de trabalho aqui no DF. 1, primazia. 2, precedência. 3, preferência. Ah, matou. O artigo 4º ele é perigosíssimo, presta atenção. Ainda mais se você for fazer uma prova para um Instituto Federal, que caia o Estatuto da Criança e do Adolescente. Se você está pensando em fazer a prova para a Universidade do Distrito Federal, teremos concurso para a UniDF, professor da UniDF. Se você vai fazer um concurso cuja banca seja uma Carlos Chagas da vida, uma das bancas mais difíceis em matéria de perguntas de legislação educacional e Estatuto da Criança e do Adolescente. Para essas bancas, o artigo 4º é um dos mais queridos. Por quê? Porque ele traz 3 conceitos que para a maioria das pessoas são sinônimos, mas não são. Não são. Quem é de língua portuguesa sabe disso. Preferência é uma coisa, primazia é outra coisa e precedência é outra coisa. Para gente que não está acostumado, querem dizer a mesma coisa. Mas para quem é da língua portuguesa, sabe muito bem a diferença. Então, no primeiro inciso, olha, eu vejo o número romano, eu já falo inciso. Primeiro item, item 1, preferência para receber proteção e socorro em quaisquer circunstâncias. Não é preferência para receber proteção e socorro em quaisquer circunstância. É primazia. Então, no item 1, o item 1 está falso, porque a criança e o adolescente, eles não têm preferência para receber proteção e socorro. Eles têm primazia, tá? Primazia.
Isso não se discute. Tá? Tem um monte de pessoas sob risco de vida, quem recebe socorro e proteção em primeiro lugar são crianças e adolescentes. Aquela brincadeira que a gente escuta em filme, está acontecendo um desastre, todo mundo pulando dentro do barco, aí gritam, mulheres e crianças primeiro. Na verdade, é crianças e mulheres primeiro. Tá entendendo? Na verdade, é crianças. Crianças e adolescentes primeiro. Isso é o certo. No item 2, que fala de primazia de atendimento nos serviços públicos ou de relevância pública, não é primazia, é precedência. Crianças e adolescentes têm precedência nos serviços públicos ou de relevância pública. Tá? Então, onde está primazia não é primazia, é precedência. E no item 3? O item 3 também está falso. Porque onde está precedência na formulação e na execução das políticas sociais públicas, não é precedência. No caso de formulação e execução de políticas sociais públicas, é preferência. Preferência na formulação e na execução de políticas sociais públicas. Então perceba que as terminologias preferência, primazia, precedência, elas estão colocadas nos lugares errados, alterando o significado da regra. Tá? Então mudou só uma palavra? Não, mudou o significado da regra. Por isso o termo está... Os 3 itens aí estão errados. O item 4 é o único item correto, que menciona a destinação privilegiada de recursos públicos nas áreas relacionadas com a proteção à infância e à juventude. Então, somente o item 4 está correto. Então, vamos lá. Letra A. Os itens 1 e 2 estão corretos. Não estão. B. Somente itens 2 e 3 estão corretos. Não. C. O item 4 está correto. Opa! Letra C pode ser o nosso gabarito. Letra D, todos os itens estão corretos. Vimos que não. 1, 2 e 3 estão incorretos. E letra E, os itens 2, 3 e 4 estão corretos. Vimos que item 2 e 3 não estão. Então, recapitulando, aqui só o item 4 está correto, como vocês puderam ver. Tá? E é porque ele faz menção aí os 3 anteriores à troca de termos preferência, primazia e precedência. Hammurabi, eu vou fazer uma prova que tem essa matéria. É aqui para o DF, é para Pernambuco, é para Ilhabela. Eu tenho que ter noção disso se a minha prova envolve o ECA? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Porque isso pode ser um itemzinho da tua prova mudando um termo e você perde uma questão com base numa bobeira, com base num ponto cego. Porque aquela regra geral todo mundo sabe. Como eu disse para você, se você não estava aqui no começo, a gente vai trabalhar os pontos cegos. Aqueles pontos em prova de concurso, eu como examinador observo e sei onde eles estão presentes, em que você, via de regra, vai errar. A gente vai trabalhar aquelas questões que todo mundo erra. E essa que faz a diferença na hora de você passar. Perfeito? Muito bem, vamos para a questão de número 3. Assinale a alternativa correta na questão número 3. Letra A. Vamos ler comigo. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei apenas os atentados por ação aos seus direitos fundamentais. Com relação à letra A, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei apenas os atentados por ação aos seus direitos fundamentais. Com relação a essa questão de número 3, letra A, está certo ou errada? Vamos lá. Estou olhando aqui no meu retorno, o retorno é o meu celular. Me digam se letra A está certa ou errada. Aguardando. Bora, pessoal, vamos lá. Letra A, certo ou errada? Ah, muito bem. Deixa eu ver aqui. Seilar, né? Seilar Moura. Isso mesmo, Seilar Moura. É porque eu enxergo muito mal, gente. E o celular é pequenininho, né? Falso, 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 por omissão. Disse muito bem.
Perfeito. Os atentados por ação e omissão são punidos na forma da lei. Aqui ele colocou apenas os atentados por ação, mas por omissão também. Quando nós vemos, presenciamos, testemunhamos uma criança sendo objeto de violência, de exploração, de negligência, de crueldade e opressão, a nossa omissão diante desse fato implica para nós responsabilidade. Porque nós somos tutores de todas as crianças e adolescentes, não só dos nossos. Então, se eu testemunho uma criança sendo objeto de violência, de exploração, de opressão, e não faço nada, existe tipificação no Estatuto da Criança para a minha omissão. E eu posso ser punido na forma da lei. Exatamente. Então, os atentados por omissão também são punidos na forma da lei. Por isso a letra A está errada, porque ele fala apenas dos atentados por ação. Por omissão também são cabíveis. Perfeito? Agora, aqui na letra A, vale a pena a gente distinguir uma coisa. Muitas vezes a gente vê uma criança ou um adolescente sendo objeto de negligência. Às vezes sendo objeto de discriminação. Muitas vezes nós, quando eu digo nós, todos nós, submetemos a criança a um processo discriminatório. Ou às vezes a um processo opressivo. Às vezes nós oprimimos nossas crianças sem querer. Por quê? Porque nós fomos criados, a minha geração é uma geração de 46 anos de idade, mas você que tem mais idade, tem 30 para cima principalmente, você foi criado dentro de um outro contexto, você que tem mais de 30, onde a violência ela é algo normalizado. Nós, como crianças, éramos submetidos a várias situações de opressão, várias situações de crueldade, sob a égide da educação. Ah, palmada para educar. Ah, falar alto para educar. Ah, ser grosso sob a alegação de ser firme para educar. E ainda sofrendo essas grosserias, essas palmadas, nós éramos tratados com crueldade e com opressão e normalizamos isso. E aí, às vezes, a gente vê uma criança sendo oprimida, sendo tratada de forma cruel, mas pra gente isso é normal, foi normalizado porque fomos tratados assim. Não podemos normalizar nenhum tipo de violência contra criança e adolescente. Não se educa batendo, não se educa gritando, não se educa oprimindo, não se educa humilhando. Quando a gente faz isso, a gente reproduz a forma errada como nós fomos educados, e passamos adiante esse erro nos nossos filhos e em nossos tutelados. Então temos que ter atenção sempre a isso. B. Na interpretação do ECA, levar-se ao encontro os fins sociais a que ele se dirige, as exigências do bem comum, os direitos e deveres individuais e coletivos e a condição peculiar da criança e do adolescente como pessoas em desenvolvimento. Já nos ensina Piaget que criança e adolescente estão em fases do desenvolvimento. Ele elenca, inclusive, 4 fases do desenvolvimento, só lembrando, sensório-motor, pré-operatório, período de operações concretas, período de operações formais. Crianças e adolescentes são seres em desenvolvimento. Então, levando em consideração a letra B, perdão de bola, ela pode vir a ser o nosso gabarito. Vamos ver as outras alternativas. A Lei 8.069, o Estatuto da Criança e do Adolescente, dispõe sobre a proteção integral somente da criança. Opa! Nesse item, remetendo ao artigo 1º, que já fizemos uma questão hoje sobre ele, a condição está presente. A proteção integral, ele delineou a natureza da proteção, mas ele deixou de fora o adolescente. Não é somente da criança, é também do adolescente. Por isso, letra C está equivocada. Letra D. É dever apenas do poder público assegurar com absoluta prioridade a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária. É só do poder público? Tá faltando quem aí, gente? Dá uma olhada na letra D. Quem é que tá faltando? Estão faltando 3. 3. Letra D, onde ele diz que é dever apenas do poder público, está faltando 3. Escrevam aí.
Letra D. Quem é que está faltando ali para cumprir o dever de assegurar com absoluta prioridade os direitos que estão elencados na letra D? Além do poder público. D é falsa. Eu quero saber quais são as três entidades, por assim dizer, que estão faltando, tá? Não são bem entidades, mas enfim, as três instituições, digamos assim, vou institucionalizá-las, que estão faltando na letra D, além do Estado. Dever do Estado, da família e sociedade. Família e sociedade, colocou 1. 2, falta 1. Perfeito, Vera, botou o último, comunidade. Então, Fabiano colocou ali família e sociedade, obrigado, Fabiano, tá? A Gislaine, foi a Gislaine, desculpa, colocou a sociedade, Vera Lúcia, comunidade, família e sociedade. Então família, comunidade e sociedade, tá? Então é dever do Estado, é dever da família, é dever da comunidade e é dever da sociedade. Faltou família, comunidade e sociedade. Por isso, a letra D está incorreta. Obrigado, pessoal. E na última aí, letra E, considera-se criança para efeitos da Lei 8.069, a pessoa até 12 anos de idade completos. E adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. Já vimos na aula de hoje, lá no comecinho, na questão número 1, que adolescente, de fato, é entre 12 e 18, mas criança é entre 0 até 12 ou até 12 anos de idade incompletos. Qual foi o erro aí da letra E? Disse até 12 anos de idade completos. 12 anos de idade completos. Com 12 anos de idade completos, você não é mais criança. Você passa a ser considerado adolescente. Perfeito? Então, letra E está incorreta. Nosso gabarito, de fato, é a letra B de bola, como alguns de vocês já assinalaram. Muito bom. Agora, é muito importante na resolução de uma questão, e isso é fundamental numa prova. Não é só que você ache o gabarito, não, mas que você seja capaz de fundamentar por que as demais alternativas numa questão como essa estão erradas. Não pode ser uma coisa mediúnica, não, tá errado porque eu acho que tá errado, não. Tá errado aqui porque na letra A não é só atentado por ação, mas os atentados por omissão também são punidos na forma da lei. A letra C, tá errado porque ele limitou a proteção integral somente à criança quando ela também se estende ao adolescente. Na letra D, porque tá faltando família, comunidade e sociedade. Na letra E, tá errado, por quê? Porque está faltando, ou melhor, está sobrando aí idade, 12 anos de idade incompletos, quando na verdade deveriam ser 12 anos de idade incompletos, quando na questão foi colocado 12 anos de idade completos. E com 12 anos não é mais criança, já é adolescente com 12 anos completos. Então você tem que fundamentar, porque cada uma delas está errada, para poder fazer a questão com segurança. Questão de número 5. Sabendo que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a desempenhar várias incumbências em matéria ligada à infância e à adolescência, segundo o artigo 10 do ECA, julgue os itens que se seguem e marque a alternativa correta. Temos lá o primeiro item. O primeiro item nos menciona o seguinte... Primeiro, cabe aos hospitais públicos e privados manter registro das atividades desenvolvidas por meio de prontuários individuais pelo prazo de 21 anos. 21 anos. Item 1. Essa é uma atribuição dos hospitais públicos e particulares com relação à atenção à saúde de gestantes, com relação à saúde de nascituros, manter registro das atividades desenvolvidas por meio de prontuários individuais pelo prazo de 21 anos. Bom trabalho, Karen, para você. Muito bem. Leninha já se posicionou. Gislaine também. Muito bom. Já pegaram aí. O item 1 está errado. Qual o problema do item 1? Esse prazo de 21 anos, esse não é o prazo. O prazo é da ordem de 18. 18 anos e não 21. Então toma nota disso. Item 2. Identificar
o recém-nascido. Incumbe aos hospitais públicos e particulares, com relação à saúde das gestantes, identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar ou digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Essas formas são as famosas formas antropométricas, isto mesmo, formas antropométricas, como tamanho da criança, peso da criança, cor da pele da criança, tá? E algumas medidas corporais, como medida do crânio e outras. Então são as formas antropométricas, essas formas normatizadas pela autoridade competente. Então, tá certo o item 2? Botem aí, verdadeiro ou falso? Item 2, vamos participar comigo. Item 2. Estou aguardando aqui. 2 verdadeiro, 2 verdadeiro, 2 verdadeiro. Certo, certo, o pessoal está se posicionando, legal. Olha, pouca gente se posiciona levando em conta que temos 100 pessoas na sala, hein? 111 pessoas nesse momento na sala. Pouquíssima gente se posicionando. Muito bem. Vamos lá. São 111 pessoas que vão gabaritar suas provas, porque aquelas questões médias e fáceis vocês já estão preparados. Para aquela difícil, a gente hoje vai tirar o dia para se preparar. Ah, quem foi aqui? Marinalva. Marinalva viu a maldade. É impressão plantar e digital. Item 2, falso. Por que que o item 2 está falso? Por causa do maldito conectivo alternativo. Vamos lá. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar. Planta do pé, né? Pezinho lá na almofadinha, pezinho na almofadinha, pezinho no papel. Impressão plantar e digital. Digital do bebê. E não ou. Uma não dispensa a outra. Uma não prescinde a outra. Fazer uma não dispensa a outra. Tem que ter as duas. É impressão plantar e digital do bebê e impressão digital da mãe. Tá? Então não é ou, o conectivo não é alternativo, e sim aditivo. Então tem que ter as duas e não apenas uma. Veja o ponto cego, você lê isso há 500 anos e não percebe, quando você vê uma questão desse tempo, que se o examinador trocar o conectivo de aditivo para alternativo, teu olhar passa direto. Então o erro está no ou, não pela palavra em si, mas pela mudança da norma. Eu preciso das duas, impressão plantar e digital, conectivo ou aditivo e não ou. Uma não vai dispensar a outra. Por isso, item 2, errado. Item 3, muito bom. Proceder a exames visando ao diagnóstico e a terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Essa é uma atribuição dos hospitais públicos e particulares no que concerne ao atendimento à saúde das gestantes? Vamos lá. 3. Se assustou, Alice? Fica tranquila. A gente está só começando o dia, Alice. Você nem começou a escorregar ainda. Escorregou e caiu, Alice? Alice é conhecida nossa, Alice Magalhães. Escorregou e caiu, Alice. Nem levanta, Alice. Você pode ficar deitada. Para não cair de novo e cair de novo, já fica deitada. Porque hoje é dia de cair. Hoje a gente cai aqui. Para o dia da prova, a gente nem vacilar. Lá no dia da prova a gente nem vai tremer. 3. Muito bem. 3 certa. 3 certa. Vera Lúcia, Fabiano. Muito bem, Vera. Tô gostando de ver. Fabiano também. Tem gente que participa bem ativamente. Item 3 está certo. Incumbe realmente aos hospitais públicos e particulares proceder a exames visando ao diagnóstico e à terapêutica de anormalidades no metabolismo. O mais famoso deles é o teste do pezinho, mas há muitos outros, do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais, sem dúvida alguma. Item 3 está certo. Item 4, vamos lá? Fornecer certidão de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato.
Item 4. Avaliem. Item 4. Item 3 verdadeiro, muito bom, pessoal. Vamos nos posicionar com relação ao item 4. Coloquem aí, 4, verdadeiro ou falso, certo ou errado. No caso, bota certo ou errado, que é melhor. Ô, Márcia, bom dia, você tá aí? Márcia Crelinha é uma querida nossa lá de Ilha Bela. Saudade de você, hein, Márcia? Vanessa, 4, certo. Ana Carolina, certo. Vera Lúcia, pro 4, certo. Pois é, Alice, tiram também a digital do bebê. Pelo menos na teoria tem que tirar. É a plantar e a digital. Tá? Vamos lá, tem gente aí se posicionando. Carolina Rabelo, muito bom. Muito bom. Alguns viram, outros não. Tem um erro. Tem um erro no item 4. Não incumbe ao hospital, seja ele público ou particular, fornecer certidão de nascimento, gente. Quem faz a certidão de nascimento é o cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais. O hospital, ele fornece declaração, uma declaração de nascimento, onde consta necessariamente eventuais intercorrências do parto e o desenvolvimento do neonato. De posse com esta declaração, você pega essa declaração, vai no cartório com outros documentos e faz a certidão de nascimento do bebê. Então, o hospital não fornece certidão, certidão é da competência do cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais. O que o hospital vai oferecer é a declaração de nascimento, onde constam esses elementos aqui do item 4. Ah, Murabi, mas eu tive bebê recentemente e já saí do hospital com uma certidão de nascimento. Perfeito, acontece. Inclusive já sai até com o CPF do bebê. O bebê já está nascendo hoje em dia com CPF. Mas como isso acontece? O hospital não acabou expedindo? Não. Alguns hospitais, vou dar o exemplo aqui da Maternidade de Brasília. Aqui na Maternidade de Brasília, onde eu tive a minha caçulinha, a Alice, né? Alguns de vocês conhecem a Alice, nós já saímos do hospital com a certidão de nascimento. Por quê? Porque dentro do hospital havia uma salinha com um núcleo do cartório do Registro Civil de Pessoas Naturais ali dentro do hospital. Então, a documentação já era encaminhada para aquele núcleo do cartório, então a gente já saía de lá com a certidão, mas não foi o hospital que forneceu, e sim o cartório, que tinha uma sala dentro do hospital, dentro da Maternidade de Brasília. Então, errado, porque não é certidão, e sim declaração. Muito bem. E o último aí, manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato, o recém-nascido, permanência junto à mãe. Todo mundo sabe que isso aí é verdadeiro. Então a gente tem duas verdadeiras, o item 3 e o item 5 estão verdadeiros. Vamos ver aí nas alternativas. Item 1 e 2 estão corretos. Sabemos que não, porque estão errados. Olha lá. Letra B. O item 4 está incorreto. Vejamos lá. Item 4 está incorreto. Ó, 1, 2, 3, 4. Item 4 está incorreto. Pode ser nosso gabarito. Os itens 2 e 3 estão corretos. Opa, volta lá. Item 2 está incorreto. Não serve. Letra D. Né? Os itens 4 e 5 estão corretos, sabemos que não, olha lá, 4 está correto, mas o 5 está incorreto, na verdade, o 4 está incorreto e o 5 correto, tá? E itens 1, 2 e 3 estão corretos, sabemos que não, porque itens 1 e 2 estão incorretos. Sendo assim, nosso gabarito acaba sendo a letra B de bola. O item 4 está incorreto, porque de fato, olha aqui, ó, item 4. Olha lá. Fornecer certidão de nascimento. Está incorreto. Então, dentro da estrutura das alternativas que nós temos, que não são as melhores do mundo, tá? Deixa eu fazer uma retificação aqui, A, B, C, D, e aqui, faltou, pronto, D. Retificado. Né? Dentro das alternativas que a gente tem, e é com elas que a gente vai trabalhar, não espere encontrar aqui
algo que você construa na tua cabeça, você tem que adaptar isso ao que você julgou nos itens. O nosso gabarito é a letra B, o item 4 está incorreto. Essa foi uma questão de um instituto federal, que eu simplesmente tirei, fiz umas modificações e adaptações mínimas e coloquei ela aqui, tá? Muito bem, questão de número 6, vamos continuar. São 10 questões, se não me engano, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente. Depois vamos partir para o Plano Nacional de Educação. Continuando então. 6. Marque a alternativa correta. Vamos fazer juntos. Letra A. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas de aleitamento materno, salvo aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. Então, vamos nos posicionar com relação à letra A. A letra A é um item verdadeiro ou falso? Menos uma aqui. Letra A. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, salvo aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade. É notório o erro. É, inclusive, as mães submetidas à medida privativa de liberdade. A mãe que está cumprindo uma medida privativa de liberdade, isso é, a mulher cometeu um crime, está cumprindo uma pena, está presa, lá no Talavera Bruce, em Bangu. Tá? Se ela tiver uma criança e ela tiver em fase de amamentação, inclusive, ela tem direito a ficar em uma sala, a habitar em uma sala em conjunto com aquela criança. E se você for dentro daquela unidade prisional, você tem salas próprias muito semelhantes a creches, prestando atendimento e assistência a essas crianças, que podem permanecer até uma certa idade, de acordo com a lei de execução penal, com aquela mãe lá dentro daquela instituição penal, né, enquanto a mãe está cumprindo pena, e principalmente enquanto a mãe está amamentando, é assegurado a ela pelo poder público todas as condições, mesmo que ela esteja cumprindo uma pena privativa de liberdade, de amamentar sua criança e de conviver com ela e de estar com ela o tempo todo. Tá? Por isso, letra A está errada. Vamos para a letra B. É assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por intermédio do poder público, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. Vamos analisar a letra B de bola? Tá? É assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente. Muito bom. Por intermédio do poder público, garantindo um acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Isso é, criança em relação a outra não tem privilégio. Todas elas têm um acesso igualitário e todas elas, daí a ideia de universal. Universal é para todos e igualitário, prestado de forma igual. Letra B de bola da questão 6. Já tem gente se posicionando. Patrícia já se posicionou, Patrícia Helena, Fabiano. O pessoal está ligado. Muito bom. Muito bom. Girlene também já se posicionou. O pessoal já não cai mais. Olha lá. O pessoal já está pescando onde está errado. Usando a própria inteligência do dispositivo, você muitas vezes mata a questão. É assegurado o atendimento integral à saúde da criança e do adolescente por meio do poder público. Onde é que está o erro? Na palavra poder público. Se o atendimento é à saúde, não é o poder público, é o SUS. Então essa é uma atribuição do SUS e não do poder público. Ela será prestada exclusivamente pelos órgãos do Sistema Único de Saúde. Se eu disser que ela é uma atribuição do poder público, eu posso estar atribuindo o dever de assegurar esse atendimento à saúde a outros órgãos da administração que não sejam o SUS. Como eu já havia mencionado anteriormente, aonde está SUS? Se você coloca poder público ou vice-versa, essa prática em prova de concurso implica erro. Então, letra B está errada. Por que letra B está errada? Porque não é poder público e sim SUS. Meus parabéns aí para quem viu. Né? Muito bom.
Vamos para a letra C. A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão o quê? Atendimento especializado, tá? É óbvio que a gente não gosta dessa terminologia, portador de deficiência. Ela não é uma terminologia mais adequada. A Constituição também não traz terminologias muito adequadas. A melhor das terminologias ainda está na LDB e ainda assim ela começa a ficar defasada em face às demandas mais atuais, a forma de como lidar com esse público atualmente. Tá? Mas para fins de Estatuto da Criança e do Adolescente, a criança, isso aí está lá no artigo 11, e o adolescente portadores de deficiência receberão sim atendimento especializado, não só na área de saúde, como na área educacional. Seria um atendimento educacional especializado quando a gente tratar de atendimento na área de educação. Letra C pode ser o nosso gabarito. Muito bom, tá? Letra D. Incumbe ao Sistema Único de Saúde, SUS, fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, próteses e outros recursos relativos a tratamento, habilitação ou reabilitação. Reflete sobre a letra D. Letra D também está ali na seara do artigo 11, 12. Essa questão toda está na seara do artigo 11 e 12. Então, incumbe na letra D ao SUS fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamento, prótese e outros recursos relativos a tratamento, habilitação e reabilitação. Cláudia, saudade dos seus vídeos, passei em 2 concursos com a ajuda da sua aula. Obrigado, Cláudia. Eu que agradeço. Fico feliz em ouvir isso, ou melhor, ler isso, né? Eu voltei a postar alguns vídeos esse ano, não com muita frequência, mas se você olhar no canal, eu estou postando vídeos aí toda semana novamente para justamente ajudar o pessoal que está fazendo concurso público. Como eu disse, eu parei de postar por muito tempo, parei inclusive de dar aula por muito tempo, porque eu estava voltado a outras atividades dentro da administração pública e fazendo parte de algumas bancas examinadoras, o que me limitou a postar materiais e atuar em sala de aula durante um tempo. Letra D, então. Incumbe ao SUS fornecer esses medicamentos, estas próteses. Aí ele não menciona, mas quando ele fala outros recursos, a gente pode entender a figura das órteses. O pessoal está se posicionando. Leninha já disse que é falsa. Maria da Glória já disse que é falsa. Quem mais? Não é uma atribuição do SUS. O item é falso, porque está atribuindo ao SUS uma competência que é do poder público. Geralmente, e de fato, quem vai exercer essa atribuição de fornecer gratuitamente medicamento, prótese, órtese ou qualquer outro recurso que seja referente a tratamento, habilitação ou reabilitação, são as secretarias de assistência social. É a parte social que vai fazer isso, e não a parte de saúde. Embora você vá receber, às vezes, um medicamento numa unidade de saúde, e é a regra, você recebe os medicamentos muitas vezes em unidades de saúde, o cadastro para poder receber e o trâmite para poder receber medicamentos, por exemplo, tá? Você faz todo pela assistência social. Todo pela assistência social. Quem está te fornecendo é a assistência social e não o SUS. Mesmo que você, por exemplo, pegue um medicamento dentro de uma unidade do SUS. Então aí onde está Sistema Único de Saúde, seria uma atribuição do poder público. Por isso a letra D está errada. E letra E, os estabelecimentos de atendimento à saúde poderão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis nos casos de internação da criança e do adolescente. Olha só que coisa. Dá uma olhada. Os estabelecimentos de atendimento à saúde poderão, quando eu digo que poderão, eu estou facultando a eles proporcionar essas condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsáveis. E isso não é facultativo. Isso é obrigatório. Se a criança ou adolescente está internado, o estabelecimento de atendimento à saúde, ele deve proporcionar condição de permanência.
integral para um dos pais ou responsáveis da criança ou do adolescente. A criança ou adolescente não fica internada, tá? Sem um pai ou um responsável. E detalhe, não é botar uma cadeirinha do lado da cama da criança que está internada. Não é cadeirinha. É uma cama ou um sofá-cama. E é infraestrutura para que aquele pai ou responsável possa ficar com a criança ou adolescente. Os estabelecimentos de atendimento à saúde devem proporcionar condições. Condição não é uma cadeira. Tá? É condição de instalação física para aqueles pais dormirem, o pai ou responsável que vai ficar com a criança poder dormir, poder tomar banho, se alimentar. Tem a comida que chega para a criança internada, tem que ter a comida que chega para os pais. Pai ou mãe ou responsável que está com ela, porque está aqui escrito que ele tem que proporcionar as condições para permanência em tempo integral, inclusive suporte alimentar. Por isso, a letra E está errada, porque está aqui dizendo que eles poderão, e esse poderá dá uma conotação facultativa, quando na verdade eles deverão proporcionar estas condições. Com base nisso, de fato, o nosso gabarito da questão de número 6 foi a letra C de casa. A criança e o adolescente portadores de deficiência receberão atendimento especializado. A questão número 6 transita ali entre o artigo 11 e seus parágrafos e o artigo 12 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Muito bem, estamos indo bem, muito bom, estou feliz com isso. E aprendendo coisas novas aqui o tempo todo. Como eu disse, a ideia é o ponto cego. Questão de número 8. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. O primeiro, ir, vir e estar. Estar onde? Nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas, óbvio, as restrições legais. Então, é um direito da criança e do adolescente ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvado, óbvio, as restrições legais? Vamos lá. Questão de número 8, item 1. O direito à liberdade. Estamos falando do direito à liberdade. Tá? Esse direito à liberdade compreende o direito de ir, de vir, de estar em logradouros públicos, uma praça, por exemplo, um parque, em um espaço comunitário, ressalvado, óbvio, restrições legais. Isso é um direito que assiste as crianças e adolescentes? Item 1. Vamos nos posicionar. Questão 8, item 1. Certo, errado, se disser que é errado, por quê? Já estamos nos posicionando, 1 correto, Vera Lúcia 1 correto, Gislaine correto, verdadeiro, Anderson disse que é verdadeiro, Fabiano, ainda está na questão anterior, na 7, letra D, muito bom, certo, perfeito. Vamos lá, item 1 está certo. Compreende o direito de liberdade da criança ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. É importante que você entenda o seguinte, que esse direito não é um direito absoluto, não. Não é um direito absoluto. Todos esses direitos são relativizados. Existem preceitos moderadores para o exercício desses direitos. A criança tem o direito de ir, vir e de estar? Sim. Mas nós, como pais, como tutores, temos o direito de delinear, regulamentar esse direito. O fato dela ter o direito de ir, vir e estar no logrador público não quer dizer que ela vai poder ir a hora que ela quer. Ficar lá, permanecer lá o tempo que ela quiser. E voltar de lá a hora que quiser. Nós podemos regulamentar dias para ir, horários, condições. Olha, você vai para a pracinha depois que você arrumar o seu quarto. Você vai para o parque depois que você fizer a lição de casa. A nós incumbe regulamentar, delinear o exercício desses direitos. E quando eu delineio, a criança quer ir para o parque, o adolescente quer ir para o parque, mas eu determino que ele irá depois que ele fizer a lição de casa, ou depois que ele limpar o quarto, ou fazer suas tarefas domésticas, eu não estou cerceando ele do exercício da liberdade dele. Não. Eu estou condicionando. Eu não estou criando um cerceamento, mas eu estou
criando uma condição para o exercício do direito. Isso é plenamente válido. Plenamente válido. É óbvio que você tem que ser razoável e não criar inúmeras condições para ele exercer o direito de ir e vir dele. Mas você pode sim criar condições que delineiam, que restringam, que modelem esse direito, e isso não caracteriza violação do direito. Muito pelo contrário, estabelecer uma condição para o exercício do direito, principalmente o direito de uma liberdade, é assegurar o conceito de liberdade. Porque se eu não estabeleço e deixo a criança exercer a liberdade dela conforme os critérios que ela mesma definir, ela vai ter dificuldade no futuro para entender a diferença entre liberdade e libertinagem, que é a prerrogativa de fazer o que se quer quando se bem quer. Hoje, sob a égide da liberdade, muitas pessoas são libertinas. Libertinagem é uma coisa, liberdade é outra. 2. Criança tem direito à opinião e expressão. Sim. Lembrando que estabelecer regras que delineiem um direito não implica restrição do direito. Tá? Uma pessoa adulta, quando vem com declarações racistas, quando vem com declarações homofóbicas, quando vem com declarações que envolvem situações de xenofobia, ela tem que responder por esse tipo de declaração e esse tipo de pensamento. Ah, mas onde é que está a minha liberdade de expressão? Não confunda liberdade de opinião e expressão com libertinagem de opinião e expressão. Para toda liberdade, se é liberdade, tem limite. Tanto para a criança quanto para o adulto. Vale o adágio, a minha liberdade acaba quando começa a sua. Toda liberdade tem restrição. Quando você pega o metrô, toda hora você escuta no fonoclama do metrô, não ultrapasse a linha amarela. Ela é o seu limite de segurança. Até ali, você pode exercer a sua liberdade. Quando você ultrapassa a faixa amarela, você deixa de ser livre e está agindo de forma libertina. Quando sua opinião e expressão de pensamento envolve declarações racistas, homofóbicas, tá entendendo? LGBT-fóbicas, misóginas, isso deixa de ser opinião e expressão, isso deixa de ser liberdade e vira libertinagem, e isso tende a incidir, na maioria dos casos, em crime. Então, as mesmas restrições na hora de expressar opinião ou na hora de se expressar, que valem para os adultos, também vale para a criança. Elas têm liberdade de opinião e expressão, por ser liberdade, não podem opinar ou se expressar sobre tudo que acham ou pensam. Porque se fazem com relação a tudo que acham ou pensam, podem incorrer em libertinagem e não em liberdade. Item 2 está certo. Item 3. Crianças e adolescentes têm direito de crença e culto religioso. Perfeito. Inclusive diverso dos seus pais. Então, os pais são evangélicos e a criança quer ser católica, parabéns. Ela tem esse direito e é o dever dos pais respeitar. Os pais são católicos e a criança quer frequentar um culto budista. Ela tem o direito de escolher. Nós orientamos da forma que nós entendemos ser melhor. É um direito nosso, tá? Mas nós não podemos impor a nossa espiritualidade, a nossa religiosidade, a nossa fé à nossa criança, tá? Ela tem o direito de crença, de acreditar no que ela quiser, né? Tem gente que acredita em Papai Noel, tem gente que acredita, tá entendendo, em duende, tem gente que acredita que Bolsonaro e a família dele são honestos. Cada um acredita no que quer, né? Então, crença e culto religioso, lembrando que todos eles têm limites. O direito de brincar e praticar esportes e divertir-se, também é um direito das crianças e dos adolescentes, perfeito. 5. Participar da vida familiar e comunitária. E 6. Participar da vida política. Com relação a esses dois últimos, participar da vida familiar e da vida comunitária. E 6. Participar da vida política. O que vocês me diriam?
Participar da vida familiar e comunitária, tá verdadeiro? Participar da vida política, tá verdadeiro? Vamos lá. Esses dois últimos, quinto e sexto. Aguardando aqui um posicionamento de vocês. Vamos lá. Item 5. Compreende o direito de liberdade da criança ou de participar da vida familiar e comunitária. E depois, no 6, participar da vida política. Cinco, correto. 6, falso. Obrigado, Fabiano. Vera Lúcia, 6, na forma da lei. Muito bom. Aline, acredito que o último esteja errado. Criança não pode votar, por exemplo. Mas participar da vida política, Aline, não é só votar. É muito importante que você entenda isso. Não é só votar. Presta atenção, Aline, numa coisa que é muito interessante, que muita gente não se liga. Quando a gente estuda o artigo 2º da LDB, ou o 205 da Constituição, nós somos apresentados aos 3 objetivos fundamentais da educação. O primeiro deles está ligado ao pleno desenvolvimento da pessoa, ou pleno desenvolvimento do educando. O segundo deles, que é o que me interessa, é o preparo para o exercício da cidadania. E o terceiro é a qualificação para o mundo do trabalho. Vamos para o segundo. Preparo para o exercício da cidadania. Vamos pegar a palavra cidadania. Cidadania. Cidadão. Essa palavra tem origem no latim. Ela é estudada muito dentro do direito romano. Cidadão vem de civis. Civis quer dizer, por exemplo, cidade. Dentro do ramo do direito, nasce um ramo que é o chamado direito civis, ou direito civil, que é o direito das cidades, dos moradores da cidade. O que é ser cidadão? O que é preparar o indivíduo para o exercício da cidadania? De acordo com o latim, é prepará-lo para o exercício dos direitos em meio à sociedade, em meio à cidade. Civis, sociedade, civis, cidade, civis, cidadão. Latim, romano. Vamos para o grego? Ah, o grego. Adoramos os gregos. Lá no grego ele tem uma palavra para designar também cidade. Lembra qual é? Alguém faz ideia? Qual é a palavra que o grego utiliza para designar cidade? Vamos participar. Alguém lembra qual é a palavra que o grego utiliza para designar cidade? O romano é o civis. E o grego? Vamos lá, estou olhando aqui no meu retorno. Alguém arrisca? Doriuma. Bem. Sailor. Polis. Tabata. Polis. Fabiano. Polis. Perfeito. Polis. Quer dizer cidade. E aí você tem um indivíduo que mora na cidade. Ó. Polis é cidade. E civis é cidade. O indivíduo que mora na cidade, para o romano, é o cidadão. E que exerce os direitos em meio à comunidade. É o cidadão. No grego, polis, cidade. E o indivíduo que vive na cidade é o polis ítico, ou o político. Então, polis é igual a civis. Cidadão, que é romano, no grego tem um sinônimo, político. Então, preparar o indivíduo para a vida política é prepará-lo para o exercício da cidadania. Quando a gente fala lá no 205 da Constituição e segundo da LDB,
Preparo para o exercício da cidadania, eu estou falando em prepará-lo para o exercício da vida política, da vida em sociedade. Porque tudo é política. Tudo é política. A hora que você levanta da cama, tá entendendo? E decide se vai sair da cama pelo lado esquerdo ou lado direito, isso é uma decisão política. Se você vai comer pão ou vai comer fruta, essa tua decisão tem uma implicação política. Se você vai de ônibus ou de bicicleta para o trabalho, essa é uma decisão política. Toda decisão que você toma, seja racional ou intuitiva, ela é uma decisão política, porque tudo na nossa vida é política. Porque tudo que nós fazemos, individual ou coletivamente, fazemos em meio à comunidade, à sociedade em geral, e isso tem inúmeras implicações. Preparar o indivíduo para o exercício da cidadania, preparar-o para a vida política. E aqui, quando eu digo que ele vai participar da vida política, eu estou dizendo que ele vai exercer direitos ligados à cidadania, que também podem ser ligados à política partidária. Também podem, mas o conceito de política é muito mais amplo do que a política partidária. Deu para pegar? Então vamos lá. O item 6, participação da vida política. Ele está errado. Por quê? Falta uma condição. Uma condição que delineia o exercício da participação da vida política. Tanto aqui, quanto na própria LDB. Você participa da vida política, você participa do exercício da cidadania na forma da lei. Se eu disser participação da vida política e disser que isso é verdadeiro, eu vou permitir que crianças e adolescentes participem da vida política, que exerçam direitos relativos à cidadania, independente de restrições. E crianças e adolescentes possuem inúmeras restrições com relação à cidadania. Muitos atos nós só podemos praticar na vida após alcançarmos a maioridade, após termos mais de 18 anos. Por isso, participar da vida política é participar da cidadania, é exercer a sua cidadania, e há direitos como cidadão que nós só exercemos, por exemplo, quando temos mais de 18 anos. Então, você participa da vida política, exerce direitos ligados à cidadania na forma da lei. A lei vai criando restrições conforme as faixas etárias e conforme as atividades que queremos desempenhar. Se eu disser que o item 6 é verdadeiro, eu estou permitindo ele participar dos atos da vida política e exercer a sua cidadania plenamente, independente de qualquer restrição e inclusive independente de idade. Por isso é falso. E no item 5, que está logo acima, participar da vida familiar, e comunitária. Também está faltando uma condição. Lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, no que fala dos direitos à liberdade, lá está bem claro que ele vai participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Não é sem restrição, é sem discriminação. Quando eu falo aqui discriminação, eu estou falando em discriminação baseada em preconceitos ou conceitos estabelecidos equivocadamente. Então, criança participa da vida familiar e comunitária sem discriminação, não é sem restrição, ela tem restrições. Mas essas restrições não querem dizer discriminação. Restrição é uma coisa, discriminação é outra. Então, lá está escrito que eles vão participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Isso é, a discriminação, diz o preceito moderador, a gente aqui agora está interpretando, o preceito moderador é baseado em preconceitos ou conceitos equivocadamente estabelecidos. Porque restrição a criança tem para participar de alguns atos da vida familiar e comunitária. Restrição ela tem, óbvio, por conta da sua idade, por conta da maturidade, mas essa restrição que ela tem por conta de idade, maturidade, condição física, ela não é uma restrição de natureza discriminatória. Não é uma restrição de natureza discriminatória. Então, participar da vida familiar e comunitária, vírgula, sem discriminação. Esse sem discriminação é uma condição. Suprimiu a condição, o item tende a ficar errado. Aí no item 6, participar da vida política na forma da lei. O na forma da lei é uma condição. Suprimiu a condição, o item fica errado.
Tanto no 5 como no 6 estão suprimidas as condições. No 5, sem discriminação. No 6, na forma da lei, suprimiu a condição, o item fica errado. Deu para pegar? Muito bem. Item errado, 4 e 5. Por quê? Estão suprimidas as condições. Então, letra B é o nosso gabarito. 4 alternativas estão corretas para essa questão de número 8. Espero ter sido claro aqui. Até nos meus devaneios, né, eu acho que eu não fujo muito da nossa matéria. Então, vamos passar para a próxima, questão de número 9. Vamos agora para a questão de número 10 do ECA, terminando essa primeira partezinha para a gente emendar na outra já, que é o PNE, né? Que é o Plano Nacional de Educação. Questão 10 do ECA. Veja lá, ele agora vai mandar eu marcar a incorreta, não é isso? De novo. O pátrio poder, acabei de mencionar ele, também conhecido como poder familiar, será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil. Então, não existe essa de que o pai é que manda. Não, o poder da mãe é igual ao do pai. Se o pai quer botar o filho na escola militar, meu filho está crescendo, quero botar ele na escola militar. E a mãe quer botar ele na escola montessoriana, a criança na escola montessoriana, ou numa escola Waldorf, se estes pais não chegarem a um acordo, se um deles não declinar, quem vai decidir é o juiz. Não pode o pai arbitrar. Porque eu que mando. Manda nada. Se botar ele no colégio militar e a mãe for lá no juiz e dizer: não quero meu filho no colégio militar, o juiz vai chamar. Chama pai aqui, chama mãe, chama a criança. Ele vai, inclusive, querer ouvir a criança. O pai está impondo o colégio militar, a mãe não quer. Quero saber o que a criança quer. Aí a criança chega e diz: não, seu juiz, não quero colégio militar não, é muito ruim. Eu quero ir lá para a escola montessoriana. O juiz chega lá, considera o que a criança disse, porque ele ouve a criança e escola montessoriana. O pai não pôde impor a vontade dele. Por quê? Porque o poder do pai é igual ao poder da mãe. Se eles divergem, um tem que conceder, um tem que declinar. Se não declina, o outro não pode impor. Então quem decide? Quem decide é o juiz. Então o pátrio poder, ou poder familiar, será exercido em igualdade de condições pelo pai e pela mãe, na forma que dispuser a legislação civil, assegurada a qualquer deles o direito de, em caso de discordância, recorrer à autoridade judiciária competente para a solução da divergência. Perfeito. Letra A está corretíssima. Artigo 21. Artigo 21 do ECA. Tá? Nossas questões de ECA vão terminar ali, em torno do artigo 25. O estudo do ECA avança muito mais do que o artigo 25. Mas no nosso primeiro encontro, na nossa primeira maratona, aí a gente vai até o artigo 25. Tá? B. Aos pais incumbe o dever de sustento, o dever da guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse destes, dos filhos, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. De fato, a gente tem o dever de sustentar, a gente tem o dever da guarda, da proteção, da educação, e a gente ainda tem que assegurar os interesses dos nossos filhos. Letra B está corretíssima. Letra C. A falta ou carência de recursos materiais constitui motivo suficiente para a perda ou a suspensão do poder, do pátrio poder, no caso seria poder familiar, tá? Do poder familiar, tá? E pátrio poder, mas entenda poder familiar. A resposta é não. Por mais pobre e miserável que você seja, você não tem casa, você não tem teto, você não tem emprego, você está na rua, embaixo da marquise de um viaduto, com suas crianças, você não perde a condição de pai ou de mãe em virtude de pobreza, falta de recursos materiais. Pode acontecer, de em sendo pais em situação de em petição de miséria, o pai está na rua, vivendo na rua com as crianças, que o conselho tutelar, né, interfira, ou de ofício, ou chamado por alguém, veja aquelas crianças na rua
vivendo na rua, sem ter o que comer, sem ter o que morar, e proponha aos pais: vamos levar as crianças para um abrigo. No abrigo elas vão ter roupa, vão ter comida, vão ter proteção e vão ficar no abrigo cumprindo ali uma medida de proteção, tá? Até vocês pais que estão na rua poderem se erguer. Sem as crianças talvez fique mais fácil para vocês se erguerem. E aí as crianças ficam ali no abrigo por um tempo, elas não vão estar ali para ser adotadas. Não, elas estão ali para ser protegidas, alimentadas, educadas, vão poder ir para a escola, tá? E aí os pais se erguem. E aí os pais podem visitar as crianças no abrigo com periodicidade. Eles são pais, eles não perderam seus filhos. Até conseguirem, com a ajuda, às vezes, do próprio Estado, se erguerem uma casa e poderem pegar seus filhos no abrigo e estarem com eles novamente no ambiente doméstico e seguro. Mas eles vão perder a condição de pais e os filhos dele vão ser adotados, mandados para adoção porque eles estão pobres e miseráveis? Não. A falta de recurso material não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do poder familiar. Ela, junto com outros fatores, pode vir a gerar a perda do poder familiar, mas ela por si só não gera. Letra C já é a minha incorreta, não é isso? Vamos para D e E só para a gente fechar. A falta ou carência de recursos materiais... Não, letra D, desculpa, voltei a ler a C. Não existindo outro motivo que por si só autorize a decretação da medida, a criança ou adolescente será mantida em sua família de origem, a qual deverá obrigatoriamente ser incluída em programas oficiais de auxílio. Se não for o caso dela ir para o abrigo, o poder público auxilia diretamente aquela família com carência de recursos diretamente em sua própria residência. Tá ok? E letra E, a perda e a suspensão do poder familiar, ou pátrio poder, entenda aí poder familiar, serão decretadas judicialmente em processo contraditório nos casos previstos na legislação civil, bem como na hipótese de descumprimento injustificado dos deveres e obrigações a que alude o artigo 22 do ECA, que é o dever de sustento, o dever de proteção, entre outros. Então, perda e suspensão do poder familiar não são decretadas pelo Conselho Tutelar, não são decretadas pelo diretor do abrigo. Só um juiz pode decretar a perda ou a suspensão do poder familiar. Letra E estaria correta também. Perfeito? Muito bem. Letra C é o nosso gabarito. Com isso, a gente encerrou nosso primeiro bloco com as questões do Estatuto da Criança e do Adolescente. Na sequência, a gente entra no Plano Nacional de Educação.